E aí, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre aquele tema, aquela pergunta que toda entrevista tem. O entrevistador sempre pergunta: e aí, quais são os seus pontos fortes e seus pontos a desenvolver? E essa pergunta de tão simples se torna também algo tão complexo, que se você não se conhece de verdade, se você não tem feito o seu teste de perfil, se você não se conhece nos mínimos detalhes, você vai acabar escorregando nessa pergunta. Mas eu vou aqui conversar para te explicar melhor o porquê dessas perguntas e como você deve se preparar com antecedência para que você arrase nas respostas. E claro, o melhor de tudo, sendo verdadeiro, que é o mais importante. Faça uma análise minuciosa do seu perfil. Procure aí resgatar, né, o que foi que os seus líderes ressaltaram sobre você nos últimos feedbacks, nas últimas avaliações. E se você não recebeu nenhum feedback formal, então é a hora de você pedir, que aí você vai saber com mais detalhes como que a outra pessoa te enxerga e quais os pontos que ela destaca em você, seja de melhoria ou seja de alguma fortaleza. Vale também você pedir esse feedback para um irmão, para um amigo que você confia, ou até mesmo para o teu cônjuge. E aí, depois que você fez essa análise, que você já mapeou bem aí quais são os seus pontos fortes e a desenvolver, é o momento da entrevista. Pare para pensar que na entrevista terão outros candidatos, provavelmente ali com um perfil parecido com o seu, às vezes uma faculdade que você já fez, um curso que você já fez, e muitas vezes até um colega mesmo seu do dia a dia está lá nessa entrevista para conquistar a vaga. Então, o que é que vai te diferenciar do outro candidato? Vai ser realmente o teu discurso, a forma como tu vai se portar, como que tu vai conduzir, como que tu vai se comportar na entrevista. Então, o recrutador, ele sabe e conhece um candidato que já vai ali com um discurso preparado, que é um discurso verdadeiro, transparente, e ele também sabe diferenciar, né, aquele discurso raso, que ele percebe que o candidato realmente não se conhece, que por mais que seja uma pergunta simples, mas que ele acaba se embananando, não responde muito bem, ou fala as duas características que a gente já sabe, né? Um defeito, sou ansioso, uma qualidade, sou perfeccionista. Então, saia dessas respostas prontas, porque isso aí de cara já mostra que realmente você não parou para fazer uma autoanálise. Daí é importante que você seja verdadeiro, que você cite sim as habilidades que você precisa desenvolver e o mais importante, sempre lembre de comentar com o entrevistador o que é que você busca para fazer, para que você melhore aquele ponto que você enxerga que é um ponto a desenvolver. E outra coisa, o recrutador, quando ele faz esse tipo de pergunta, ele não quer te colocar numa situação desconfortável, ele não quer que você escorregue, ele não quer te ver assim numa situação, numa saia justa. O propósito do recrutador nessa pergunta é mesmo só para te conhecer um pouco melhor. E não tenha medo de falar os seus pontos de melhoria, porque a primeira coisa que o recrutador vai enxergar como positivo é o teu autoconhecimento, a tua transparência e que você se reconheça dessa forma o que você está fazendo para mudar. Então, analisando esse cenário, o que vai te diferenciar de um outro candidato é a tua segurança, a transparência, o teu autoconhecimento e, claro, o mais importante, que é aquele brilho no olho, né? Que é o que realmente vai demonstrar o quão interessado você está naquela vaga. E aí eu sempre falo que é importante você se preparar antes da entrevista, fazer essa autoanálise, conversar com um colega próximo, pedir feedback a um gestor, até um ex-gestor mesmo, antigo, que é o seguinte: quando você se vê numa situação como essa, é importante que você exemplifique os seus pontos de melhoria ou os seus pontos fortes com exemplos. Então, resgate situações práticas que você vivenciou, qual foi o resultado alcançado e que você percebeu nessas situações essas características. No que você relata situações reais, isso faz com que o recrutador assimile melhor e entenda melhor como que é a tua forma de se portar, a tua forma de conduzir, de lidar com certas situações. Então é isso, espero que você tenha gostado. E na dúvida, vai um conselho. Se
se prepare com antecedência, faça aí uma autoanálise. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para caso você tenha interesse, você faça sim o seu teste de perfil. É um teste super bacana, ele é bem completinho o relatório que ele sai. E aí ele vai te mostrar pontualmente algumas características que a gente já carrega com a gente desde quando a gente era criança. Algo que a gente foi construindo ao longo da vida. Claro, né? É um teste, então ele não é uma verdade absoluta, mas ele vai se aproximar muito de acordo com as respostas que você responder durante o teste, tá bom? Então é isso, espero ter te ajudado e até o próximo vídeo.